Oi, turma. Nós, de novo, na nossa aula agora de Geografia, recordando o que nós estudamos, né, que é sobre a região Nordeste, a nossa região. Nós vamos trabalhar hoje a continuação da região Nordeste, o relevo e a hidrografia da região Nordeste. Na aula passada, nós vimos os estados, vimos os grupos étnicos, né? As misturas dos grupos, e hoje nós vamos ver o relevo e a hidrografia. O relevo nordestino é caracterizado principalmente por planaltos, além de algumas planícies e depressões. Então, nós vimos aqui os três tipos de relevos que se destacam na região Nordeste. A depressão, não é as depressões de doença, não, né? É o relevo, o tipo de terra que existe do nosso planeta, na nossa região Nordeste. Aqui nós temos os planaltos, que são as serras, os tipos de terra mais alta. Aqui mesmo no Ceará nós temos esse tipo de relevo, né, que são as serras, por exemplo, de Baturité, Guaramiranga, Tianguá, outras por aí que eu não estou lembrada agora. São serras, são relevos de planaltos, né, regiões mais altas. E temos aqui as planícies, uma área mais plana, que aqui no Nordeste, no nosso livro, nós vamos ver que se concentra mais na região litorânea, que é perto das praias. Apesar de ter as dunas, mas as dunas é só ali, um montinho que depois pode desmanchar também, mas normalmente a praia é uma região plana, de planície. E tem outras regiões também que são, sem ser da região da praia, que também são planas, né? A depressão sertaneja. 3 tipos aqui, olha. São serras, a gente já disse que é do sertão, porque é da região do sertão, onde não tem praias e não tem serras verdes. Tem serra, mas são serras secas, né? Não são aquelas serras que ficam verdes durante todo o período de seca. Então, é uma extensa faixa de terras que se alonga desde as proximidades do litoral do Ceará e Rio Grande do Norte, até o interior de Minas Gerais, acompanhando quase todo o curso do Rio São Francisco. Apesar do Rio São... Por quê? Porque o Rio São Francisco, ele nasce aqui em Minas Gerais e se estende por muitos estados, por 3 estados da região norte, da região Nordeste, né? Falamos tanto da região Norte que da região Nordeste. Então, são extensas, são áreas extensas, são no sertão, são as áreas do sertão que a gente fala. Por exemplo, aqui no Ceará, se destaca ali aquela região de Quixadá, Senador Pompeu, Iguatu, na minha região, acolá também de Pentecoste, Jussó, aquelas regiões para lá, todas são regiões do sertão, porque não tem praia e não tem também serras, essas serras planas, verde. Planas não, aliás, serras verde, né? Então, serras são montanhas, senhoras. É bem variado o tipo de vegetação. Quando é no inverno, ela está assim, quando é na seca, ela fica assim. Então, são regiões que têm muitos montes, né? Montanhas.
Por isso que chama depressão sertaneja, que fica na área do sertão. A hidrografia se destaca no nosso livro 4 tipos de bacia. A bacia maranhense, já está dizendo aqui, que é uma bacia grande, porque nunca seca por causa dos seus afluentes, só tem vários afluentes e subafluentes. Subafluentes são esses que desaguam no afluente aqui, que é o afluente aqui, todos desaguam nesse aqui, né? Ó. E aqui é a bacia. Então, ela continua sendo verde. Aqui a bacia Parnaíba, que fica no Piauí. Parnaíba é uma região seca, mas tem também mais uma região seca aqui, que é do Nordeste, Piauí é um dos estados do Nordeste que é muito seco. Temos também aqui a bacia Atlântica do Nordeste. Por que bacia Atlântica? Porque a água elas desce para o Oceano Atlântico. Nós já estudamos a diferença de praia e a diferença de oceanos. A região Nordeste, ela faz fronteiras com o Oceano Atlântico. É a costa litorânea que a gente chama. Todos os estados da região Nordeste têm praias, que fazem parte, as praias são separadas, não, mas todas elas fazem parte do oceano. Sabiaguaba, Prainha, Paraipaba, Paracuru, todas essas são nomes das praias, mas são praias que faz parte do Oceano Atlântico. Então, por isso que chama Bacia do Atlântico Nordeste, porque essa bacia aqui, ela deságua no oceano. A Bacia São Francisco, essa aqui, que é muito falada, que é o Rio São Francisco, também é outra grande bacia também da nossa região Nordeste. O que são bacias de água, né? São águas muito importantes para a região, sendo usada nas irrigações, vegetação e geração de energia elétrica. Apesar das secas, elas não secam porque possuem vários rios afluentes, aquilo que eu falei anterior. Além das bacias, a região Nordeste possui dezenas de açudes que foram construídos nos períodos de secas, as quais a região sofre muito por escassez de água. Além dessas 4 bacias que tem em destaque da região Nordeste, nós temos também os açudes, temos também os poços profundos que foram feitos no período de seca. Mesmo assim, o Nordeste ainda sofre com as secas, né? Porque essas águas das bacias não chegam para todo mundo, não chegam para todos os estados. Aí é onde é que nasce cada bacia, que nós vimos, bacia de águas, que nós vimos, bacias hidrográficas. A bacia maranhense nasce no sul do estado do Maranhão, formado pelas serras de Groeira, Itapecuru e Alpergatas, em altitude de aproximadamente 500 metros e percorre cerca de 1.050 quilômetros. Então, é a altitude das serras, de onde nascem os rios afluentes dessa bacia, e essa bacia ela percorre 1.050 quilômetros, né, de extensão de água. O rio Parnaíba divisa o rio Parnaíba é a bacia da Parnaíba, lá, né? Divisa nos estados do Maranhão
do Piauí, do Tocantins e Bahia. Então, pega um pedacinho lá do norte, que é de Tocantins, e os outros, ela passa por esses 3 estados do Nordeste. A Bacia Atlântica nasce na Serra do Gurupi e também na Serra das Alpergatas, aqui, também como a Bacia Maranhense. E muito deles desaguam no Oceano Atlântico. Então, muito desses rios que nascem aqui, como nós vimos, a bacia toda, ela deságua a água para o Oceano Atlântico. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no município de São Roque, de Minas Gerais, centro-oeste de Minas. Ele nasce numa das serras de Minas Gerais, na Serra da Canastra, mas ele deságua, a maior parte da água dele é na região Nordeste, principalmente ali na Paraíba, né, no sertão pernambucano, na região pernambucana. Então, e tem um projeto de água, de trazerem água do Rio São Francisco aqui para o Ceará. Ninguém sabe quando é que vai chegar, mas tem um projeto aí do governo que é para fazer uma irrigações, né, trazer essa água para ver se ameniza mais a questão das secas aqui do Nordeste, a questão da falta de água. Essas são a nossa aula de hoje os relevos, sobre os relevos e a hidrografia, a revisão de ética, da prova de ética, nós vamos colocar na plataforma da escola, vocês copiem e depois a gente manda a correção, como a gente manda das atividades. Um grande abraço, boas atividades, faça com carinho, eu estou com saudade de vocês, mas a gente fica, pelo menos, vocês me veem, né? Mas eu não vejo vocês quando vocês me mandam um vídeo, uma coisa assim, eu vejo vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus e se cuidem, tá? Que a saúde é tudo para